Por quem foi que Jesus morreu? Foi por esse irmão pobre. Mas o espírito de egoísmo e de grandeza já desvalorizava o irmão que era membro do corpo de Cristo. E comendo, aí quando vocês podem observar aí, que o pastor Zé Gonçalves, no ponto 3, ele falando do modo de participar da Santa Ceia, ele faz uso aí do advérbio, não é isso? E faz uso do adjetivo, o modo de participar da ceia. E quando ele fala desse advérbio, eu coloquei aqui, ó, anaxios, indigna, ele está falando, observem bem, ele está falando aqui ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia. É certo que quando a gente estuda sobre esse advérbio aí, ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo, ou ele modifica outro advérbio, não é isso? Ele vai modificar outro advérbio. E aí você sabe que tem esses advérbios de modo, como, de tempo, não é isso? Circunstância, que nós vamos tratar aqui, onde, como, porquê, não é assim? É claro que quando eu olho para o adjetivo ele qualifica ou ele modifica o substantivo. Vou dar um exemplo aqui. O homem é forte, não é isso? Você vê que, ou o homem forte, esse adjetivo, ele já está falando do quê? Qual é o adjetivo aí? Forte. Que esse homem, ele é forte, ok? Quando eu digo assim, o homem corre velozmente. O que eu estou dizendo nessa frase? O homem corre veloz. Eu estou dizendo que aí o advérbio, observem, velozmente, não é isso? Ele modifica o quê? O verbo correr, não é isso? É isso que nós podemos analisar aí nessa própria estrutura desse, não é isso? Da linguagem. Isso é muito interessante, né? Então você observa isso aí, que esse advérbio ele está modificando o verbo correr. O homem corre, mas ele está dizendo como é que o homem corre? Velozmente. Então esse advérbio aqui, olha, anaxios, ele está mostrando a maneira que eles estavam encarando a Santa Ceia. É claro que quando essa palavra diz indigno, nós não somos dignos de participar em momento nenhum, mas nós só entramos nela por causa dos méritos de Cristo. Agora, a maneira, o modo como nós participamos, nós temos que avaliar. Aí tem que ser o quê? Fala aí para eles ouvirem. Tem que ser o quê? Dignamente. Dignamente. Não é isso? Aí tem que ser dignamente. Verdade. Entenderam? Porque o apóstolo São Paulo, ele está mostrando o modo como a igreja estava banalizando a Santa Ceia. Aí o Paulo diz, vocês não merecem elogios. Eu já falei agora há pouco dos dois elementos, não já? Expliquei o pão e o vinho. Agora, qual era o objetivo, pastor Aziel, da Santa Ceia? Como é que diz aí, pastor Luiz? Qual era o objetivo da Santa Ceia? Qual era, pastor Aziel? Não tendes, porém... O objeto, né? O objeto da lembrança, vai. Porque comendo cada um, é esse que o senhor Em memória. Em memória. Lá no 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa expressão, em memória de mim, ela é uma convocação para uma mente, uma convocação ativa da mente. O cristão deve se lembrar que não é simplesmente o pegar o pão e olhar para ele. Ele é simbólico. Está parecendo uma hóstia mesmo. Ele é simbólico. Não é assim? Ele é só sim, mas no momento em que levanta esse pão, a memória é ativada. Eita glória! Muito parecido com o pacto que Deus fez com Noé ao colocar o arco-íris no céu. Isso. Então observe bem, é verdade. Então quando ele pega, este é o pão. A mente do crente que é transformada pelo Espírito Santo, ela é ativada e remota ao Cristo que morreu na cruz,
mas que está vivo e que nos deu a redenção. No momento em que ele pega esse pão, ou cálice do Senhor, aqui ele traz o objeto da lembrança. Vamos ver aí, pastor Luiz, Atos 20, verso 7. Veja bem aí. Veja bem aí. Atos 20, verso 7. 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir o pão no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Pronto. Por que a prática? Porque, vejam bem, quando eu pego esse pão, bota para cá, Caio, quando eu pego pastores, alunos, professores, quando eu pego esse pão, eu olho para ele é um simples, mas ele vai me remeter, ele vai me levar, isso aqui é interessante, a pessoa que efetuou a minha redenção. Oh, rapaz. Então a Santa Ceia não é algo vazio, não é simplesmente um rito, é uma memória que o Espírito Santo me ativa a lembrar que eu só estou ali na comunhão por causa de Cristo. Cristo é o objeto da Santa Ceia. Não é o pão apenas em si. Ali tem um ato sagrado, não é assim? Ali tem uma reverência. Mas o simples fato do pastor pegar o pão, e Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado, irmão, na hora que eu pego isso aqui, pastor Luiz, eu olho para a pessoa, professor César, que efetuou a nossa redenção. Senhor, reunimos aqui, a fim da tua morte, lembrar, partindo desse pão, nos lembramos de ti, até que nos venha buscar. Então, aqui está o objeto da lembrança. O objeto da lembrança não é o pão em si. O objeto dessa lembrança é que ele vai me remeter, ele vai me jogar para aquele que fez a nossa redenção lá na cruz do Calvário. Oh, coisa linda. E aí